Muito bem. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como estão? E aí está vocês, e aqui estamos nós outra vez, né? Com as nossas aulas de história, porque, como eu sempre digo, história é uma matéria genial. História é sensacional, né? E o tempo ele passa muito rápido, né? O tempo passa muito rápido. E nós estamos aqui, mais uma vez, para falar de história com vocês. E na aula de hoje vamos estudar Roma, a monarquia, república e império, ok? A República Romana, parte 2, tá? É a República Romana, parte 2. Os objetivos desta aula é reconhecer os motivos dos conflitos sociais entre patrícios e plebeus durante a República, identificar as conquistas plebeias, a apontar o momento territorial e também o fortalecimento do poder dos generais depois da reforma de Mário no ano de 1111 a.C., com a profissionalização do exército romano. Bom, o que nós vamos fazer agora, de início? De início, eu quero compartilhar com você, né, que me assiste, através do Google Meet ou através das redes sociais, a nossa aula de hoje, né? Está aí, então, estou compartilhando com vocês a nossa aula de hoje, Roma, história da Roma Antiga, né? Monarquia, República e Império. Hoje vamos falar da República Romana, a segunda parte da República Romana, ok? Bom, nas aulas passadas que você encontra aí no canal, nós falamos sobre o Senado patrício, os cargos, os cargos públicos da República Romana, o Fórum Romano e também o descontentamento dos plebeus. Inclusive, até eu toquei uma música da Plebe-Hood, me lembro bem sobre isso, até quando esperar a música da banda Plebe-Hood. Bom, nessa aula vamos estudar, então, na aula de hoje, a segunda parte da República Romana, a revolta dos plebeus, as conquistas plebeias, os irmãos Graco na política romana, as reformas de Mário no ano de 111 a.C. e também a profissionalização do exército romano. Eu quero compartilhar com você uma imagem aqui, ó. Você saberia dizer do que se trata essa imagem aqui? Coloca lá nos comentários. Coloca nos comentários, você que me acompanha pelo YouTube, ou você que me acompanha pelo Google Meet, né? Coloca lá no mural. Você sabe dizer para mim do que se trata essa imagem que eu estou compartilhando agora com você? Ó, presta bem atenção. Do que se trata essa imagem? Tá? Ó, esse é um registro fotográfico atual, tá ok? Aqui, ó, a imagem de como era, tá? Aqui, um registro fotográfico atual, né? É a mesma imagem, só que atual. Do que se trata, gente? Hã? Agora, a mesma imagem da maquete de um outro ângulo, ó. A mesma imagem da maquete de um outro ângulo. Do que se trata essa imagem? Compartilha comigo lá no mural para que a gente possa interagir e seja muito bem-vindo ao mundo do conhecimento, seja muito bem-vindo à República Romana. Do que se trata? É o Circo Máximo. O Circo Máximo. Era um estádio utilizado para as corridas de bigas e também de quadrigas, né? Era um estádio que era utilizado para as corridas de bigas e quadrigas, construído no século V a.C. Foi a maior arena de entretenimento da Roma Antiga. Para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui cabiam 150 mil pessoas.
Segundo as lendas romanas, o primeiro evento esportivo foi prometido pelo rei Tarquínio, o soberbo, para o deus Júpiter. Para vocês terem uma ideia, dentro desse estádio, né, que era chamado de Circo Máximo, cabiam 150 mil pessoas. Só para vocês terem uma ideia do que significa isso, isso significa 10, 5, 7 vezes a população da nossa cidade. 7 vezes a população de Cambará. 7 Cambarás cabiam dentro desse circo máximo. Servindo um café? Servindo um café? Então, 7 Cambarás cabiam dentro desse circo máximo. Bom, vamos falar agora sobre a revolta dos plebeus. Enquanto lá fora os bem-te-vis fazem a festa, né? Hoje tá um dia de bastante vento aqui em Cambará. Está ventando bastante, está uma temperatura muito agradável, porque eu particularmente gosto muito de frio, né? Então hoje está uma temperatura muito agradável, bastante vento, e os passarinhos aqui em volta de casa fazendo aquela arruaça, né? Anu, bem-te-vi, pardal, beija-flor, e várias outras espécies de pássaros que acabam se juntando e vem fazer ninho aqui nas proximidades, vem fazer ninho no beiral, e isso aqui é uma festa. Até as maritacas, né? Até as maritacas, todos os anos, pessoal, o casal de maritaca volta a fazer ninho no mesmo local aqui na minha casa. Isso vai indo para 4 anos que eu construí, 5 anos que eu construí essa casa, né? Fazem 5 anos que eu construí a casa. Nos últimos 4 anos, todos os anos, na mesma época, um casal de maritaca vem fazer ninho no mesmo local. Se é o mesmo casal, ou se são o filho daquele casal do ano passado, eu não saberia dizer para você, né? Mas todos os anos esse casal de maritaca vem e faz ninho no mesmo local. Mas o que isso tem a ver com a revolta dos plebeus, caríssimo professor César Mota? Bom, ciente da sua importância para a economia e segurança de Roma, os plebeus iniciaram uma luta por igualdade de direitos e promoveram muitas revoltas. Uma tática muito usada pelos plebeus era se retirar de Roma e ameaçar não participar mais do exército romano. Ao lado aqui eu mostro para você uma gravura sobre a revolta do Monte Sagrado em 494 antes de Cristo. Como os plebeus constituíam a maioria dos trabalhadores e dos soldados, os patrícios tinham de ceder. Assim, aos poucos, os plebeus foram conquistando direitos, como se pode ver logo na sequência do nosso conteúdo. Tá? Bom, quais foram as conquistas plebeias, pessoal? Tribuno da plebe, 494 a.C. Os plebeus ganham o direito de eleger um tribuno da plebe, que defendia os interesses da plebe e podia anular leis contrárias a esse grupo social. Lei das 12 Tábuas no ano de 450 a.C., que era isso? Primeiras leis escritas da história de Roma. Veja bem a importância da lei das 12 Tábuas no ano de 450 a.C., as primeiras leis escritas da história de Roma. Na verdade, eram inscrições em placas de bronze. Com leis escritas, ficava mais difícil para os patrícios interpretá-las conforme os seus interesses. Lei Canuleia foi no ano de 445 a.C., permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Lembra que eu falei para vocês algumas aulas atrás que o patrício e o plebeu não podia se casar, era proibido? A lei Canuleia, do ano de 445 a.C., permitia o casamento entre os patrícios e também os plebeus. E também veio a lei do Licínias Sextias. A lei Licínias Sextias, no ano de 367 a.C., era uma lei que determinava que um dos dois cônsules tinha de ser plebeu. Outra cancelava a parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. Essas foram as conquistas dos plebeus durante a história
da República Romana. Vamos falar agora dos irmãos Graco. Quem foram, afinal, os irmãos Graco? Por que é que, no ano de 2020, nós estamos falando dos irmãos Graco? Qual a importância dos irmãos Graco? Você que está assistindo a nossa aula de história, você já ouviu falar dos irmãos Graco? Comenta, comenta lá, vai lá nos comentários. Comenta, você já ouviu falar nos irmãos Graco? Bom, dois nomes se destacaram na política como tribunos da plebe, os irmãos Caio e Tibério Graco. Caio Graco e Tibério Graco. Quem foram? Seus nomes se tornaram um símbolo da luta contra os patrícios durante a República, e muitas estátuas deles foram construídas em Roma. Os irmãos se destacaram por representar o interesse dos plebeus na política romana. O que eles fizeram assim que foi tão importante? Elaboraram propostas para tentar superar as dificuldades enfrentadas pelos plebeus. Tibério Graco, no ano de 131 a.C., propôs a distribuição das terras que excedessem 125 hectares aos plebeus pobres. Ah, então veja bem, Tibério Graco, o que ele faz? Aquelas pessoas que possuíam mais de 125 hectares, por exemplo, você que está me assistindo agora, você tem 126 hectares na Roma Antiga. 1 hectare eu vou doar a um plebeu pobre. Então, o máximo de terra que você poderia ter na Roma Antiga, segundo Tibério Graco, seria 125 hectares. É óbvio que os patrícios foram contrários a essa medida, é óbvio, pois não queriam ceder as suas terras. E o Senado negou a proposta. Imagine você que me assiste agora, você tem 300 alqueires de terra no município de Cambará, ok? Aí, de repente, o professor César Mota chega e tenta aprovar uma lei que diz que no município de Cambará, a partir de agora, com a aprovação desta lei, você pode ter no máximo 150 alqueires de terra. Os outros 150 alqueires da sua terra eu vou doar para as pessoas pobres da nossa comunidade. Você ia concordar com isso? Eu falei em doar. Eu não falei que você vai vender para o governo. Estou falando de doar. Você concordaria com isso? Mesmo que você fosse vender no preço estipulado pelo governo, você concordaria com isso? Essa é a lei que o Tibério Graco tentou implantar, né, em Roma. O irmão de Tibério, o Caio Graco, ele foi eleito em 123 a.C., e ele conseguiu fazer com que algumas leis favoráveis aos plebeus fossem aprovadas pelo Senado. Ele tentou retomar as propostas de reforma agrária do seu irmão Tibério, mas os senadores romanos conseguiram impedir sua reeleição e anulação às leis que ele havia criado. Nós temos aqui a retratação, né? A retratação da morte de Caio Graco. É uma pintura do ano de 1792. Lebrun fez essa pintura. Em 1792, a morte de Caio Graco. Como Caio Graco morreu. Né? Bom, retomando, falamos do Tibério e do Caio Graco, os irmãos Graco. E as reformas de Mário? Professor, Mário? Que Mário, professor? Quem é Mário? É isso que você vai aprender agora. Afinal de contas, história é genial, história é sensacional. Quem foi Mário? Você sabe? Aqui tem para você um busto de Mário, né? Que se encontra em Munique, na Alemanha. E quem foi Mário? Quais as reformas de Mário dentro da República Romana? As guerras muito longas em locais distantes tornavam cada vez mais difícil a participação dos camponeses na infantaria, o que acabou levando o general Mário, no ano de 111 a.C., a recrutar pela primeira vez soldados voluntários que receberiam salários.
pela primeira vez dentro da história de Roma, o general Mário, como não podia contar mais com os camponeses, ele recruta soldados voluntários que receberiam salários. O procedimento do general Mário levou então à profissionalização do exército romano. Aconteceu o previsível. Esses novos soldados assalariados passaram a ser leais aos generais que lhes pagavam, né, que lhes pagavam do que o Estado romano. Tá? Entenderam? Então, esses soldados que passaram a ser assalariados, se tornaram leais aos generais que lhes pagavam, e não ao Estado romano. Apoiando os generais, podiam obter vantagens, como parte da presa de guerra, especialmente dos escravizados. Além disso, após a ativa, né, após a ativa e passando para a reserva, recebiam lotes de terra para cultivar, sempre de acordo com a vontade do seu general. Ou seja, quanto mais puxa-saco do seu general, quanto mais você estivesse ao lado do seu general, mais vantagens você teria. Isso traz alguma coisa à sua mente? Isso te lembra de alguma coisa? Né? Então, veja bem, veja bem. Você, soldado, apoiava o seu general. Com qual objetivo? Com o objetivo de obter vantagens, principalmente de escravos. Tá vendo, pessoal? Nós estamos falando aqui de escravidão, né? Então, quando nós falamos da escravidão no Brasil, da escravidão africana, como eu já falei várias vezes para vocês, a escravidão, ela existe no mundo desde que o mundo é mundo. Olha a escravidão entre os romanos aí. Mas não eram negros os escravos, eram brancos também, né? Aí então, apoiando os generais, esses soldados recebiam escravos de presente. E também quando eles iam para a reserva, quer dizer, quando eles se aposentavam, eles recebiam um lote de terra para cultivar, sempre de acordo com a vontade dos seus generais. O poder dos generais romanos foi aumentando de acordo com o tamanho de suas legiões, ou seja, de acordo com seus grupos de soldados fiéis ao general. Os generais passaram a ter influência política, não somente militar, interferindo na República Romana. Tá? Mas aí isso é um assunto que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Tá? Vamos estudar isso aí um pouquinho mais para frente. Ok? Então, relembrando, recordando você na aula de hoje, nas nossas considerações finais, na aula de hoje aprendemos sobre Roma, a República Romana, parte 2. Os plebeus se revoltam, ok? Aí eles conseguem algumas leis que beneficiam a classe plebeia. Conhecemos os irmãos Caio e Tibério Graco na política romana e o que eles tentaram fazer. E conhecemos também as reformas do general Mário no ano de 1111, que foi a profissionalização do exército romano e também, né, as consequências que essa profissionalização trouxe para o exército romano e também para a política romana. E aqui nós vimos, né, logo no início da aula, eu perguntei para você se você saberia dizer do que se trata essa imagem, né? A imagem como era, a imagem atual. Do que se trata essa imagem? Olha aqui uma maquete, né? Da mesma imagem em outro ângulo. E do que ela se trata? Era o Circo Máximo, ou seja, um estádio utilizado para corridas de bigas e quadrigas. Nós vemos isso muito em filmes que retratam esse período de Roma. E eu não sei se você já assistiu, mas se você não assistiu, fica a dica para você. Assista, né? Assista o filme O Gladiador. O filme Gladiador, ele retrata bem esse período aí que eu estou falando para vocês sobre a história romana, né? Principalmente as lutas dos gladiadores. Esse daqui, ó, é um estádio que foi construído no século V a.C. e tinha capacidade para 150 mil.
150 mil pessoas. Como eu falei para vocês, né? 7 cidades de Cambará, 7 cidades de Cambará, dentro desse estádio construído no século V na Roma antiga. Pessoal, é isso. Fica aí como dica para você poder abranger um pouco mais o conteúdo e você pesquise sobre as reformas dos irmãos Graco, né? E depois você vem aos comentários aí para interagir comigo. Pesquise sobre as reformas dos irmãos Graco, que foi reformas que eles tentaram instituir na República Romana, a reforma agrária, né? A reforma agrária. Pesquise também sobre o general Mário, pesquise sobre o exército romano, tá bom? Tem um vasto leque aí que você pode pesquisar de vídeos. Se você digitar lá no Google, eu tenho lá, você digita lá, professor César Mota, Roma Antiga, e eu tenho uma teleaula que vai trazer também para você um pouco mais de conteúdo para esse nosso tema, tá bom? Fica aqui um forte abraço para você, muito obrigado pela sua participação e como eu sempre digo para você, seja sempre, sempre bem-vindo ao mundo do conhecimento. Forte abraço e até a nossa próxima aula.